Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Quem Sabe Um Dia. Bom, eu estava com muita expectativa quanto a esse livro, porque a autora dele foi a atriz que interpretou a Lorelai Gilmore em Gilmore Girls, que aliás é um seriado que eu amo de paixão, é o melhor seriado assim da vida pra mim. E aliás eu preciso fazer um vídeo sobre aquele projeto da Rory Gilmore Book Project, que eu já participo há mais de ano já, enfim. E ela escreveu esse livro, é o livro de estreia dela, ela se chama Lauren Graham, eu acho que é assim que se pronuncia. E recentemente ela participa daquele seriado Parenthood, acho que é assim que também se pronuncia, eu tô muito péssima hoje. Mas enfim, ela é uma atriz famosa e ela tem o conhecimento de causa sobre ser atriz, como é difícil esse meio, né, casa de trabalho dela, no qual ela está inserida. E ela resolveu fazer esse livro que conta sobre uma menina, uma mulher, na verdade, de 26 anos, menina, que decide ir pra Nova York tentar ser atriz. Ela tem esse sonho desde criança e ela percebe que lá ela se daria melhor do que em Chicago. E ela vai pra Nova York com um prazo estipulado de 3 anos para que ela consiga um grande papel, ou um papel que seja, assim, bom, para que ela inicie a sua carreira. E o livro ele começa depois de 2 anos e meio que ela foi pra Nova York, então ela tem apenas 6 meses pro final do prazo dela, porque se nada desse certo até então, até depois desses 6 meses, mais esses 6 meses, ela se voltaria para o seu plano B, que seria voltar para Chicago, para a vida normal, cotidiana dela, ser professora, enfim, levar uma vida normal e desistir do sonho de ser atriz. E a gente percebe que ela é uma pessoa muito segura ainda. Esse é o ponto negativo do livro, o único que eu posso apontar, porque já posso dizer que é o melhor checklist que eu já li até o momento, que seria quanto à personalidade dela. Ela é muito carismática, ela é super engraçada, divertidíssima. Por onde ela passa, todo mundo adora ela, acha ela muito engraçada. Até aqui eu pude perceber um quê de Lorelai Gilmore. Não sei se é porque eu sou muito fã e percebi isso, ou se foi intencional, mas eu creio que não tenha sido muito intencional, que seja só a experiência da autora mesmo. Só que o problema dela é que ela é muito segura, ela tem uma baixa autoestima, e às vezes isso fica um pouco exagerado aqui. Isso é bem normal nos personagens de Chick mas é o único ponto negativo que eu posso destacar aqui do livro. A gente percebe que ela é muito imatura no começo do livro e que ela vai aprendendo bastante coisa com o decorrer do livro. E o que acontece, né, no decorrer? Eu não vou dizer muita coisa, porque senão seria spoiler. A partir do momento em que começa a história, ela começa a ter uma apresentação, porque ela tem aulas de teatro, então ela tem que se apresentar numa dessas grandes apresentações que tem depois de algumas aulas. E também alguns testes para comerciais, para seriados, filmes. Então a gente percebe bem como que é esse meio, né, de Hollywood, enfim, não de Hollywood, mas como que seria esse show business todo, né? E que eu também não tinha muita noção de como seria, é uma temática que me envolveu bastante no começo. No começo eu pensei que fosse ser um pouco monótona, porque, não sei, eu fico pensando, uma pessoa que tá tentando ser atriz. Então eu fiquei com o pé atrás. Mas não, é uma pessoa normal que quer ser atriz, e isso é muito legal porque a autora ela tem conhecimento de causa por ser atriz. Então ela transmite de uma maneira muito real. E esse é um dos pontos positivos desse livro, porque a veracidade que passa essa história é muito bacana. Eu não sei se vocês já viram outros vídeos em que eu falei de chicletes aqui no canal, ou lá no blog mesmo, em que eu digo que eu gosto bastante da autora Emily Giffin, que também é autora de chicletes, e eu gosto bastante dos livros dela porque são reais, tratam sobre assuntos muito, assim, cotidianos e que pode acontecer com qualquer um de nós. Porque tem alguns chicletes, tipo Delírios de Consumo de Beck Bloom, que eu sempre cito quando eu falo sobre isso, que são muito mirabolantes, são bem hilários, mas são muito mirabolantes, e que a gente fica pensando, isso não iria realmente acontecer com alguém, sabe? É muito difícil acontecer, enfim, não é real. E eu gosto bastante de livros que sejam bem verossímeis, assim. Um dos pontos também que me fez amar esse livro, e talvez seja ponto-chave, assim, é que eu amo o Salinger, o autor de O Apanhador no Campo de Centeio.
E aqui a personagem principal, a Franny, ela tem esse nome porque a mãe dela gostava bastante daquele conto Franny and Zooey, que é do autor J.D. Salinger. Então é bacana porque não só ela tem o nome da personagem de um dos contos do autor que eu gosto, mas também esse conto é inserido aqui dentro do livro de uma forma muito bacana pela autora. Porque esse livro ele contém bastante umas mensagens bem assim tocantes, são lições de vida muito bacanas sobre o seu sonho e sobre perseguir os seus sonhos. E ela consegue colocar o conto e a vida daquela personagem criada pelo Salinger inserida aqui na história dela de uma maneira que dê base para essa sua mensagem, para ela transmitir essa sua mensagem. Então ela justifica o que a sua personagem está passando através do conto dele. E eu gostei bastante dessa intertextualidade, não diria muito isso, mas esse contato que ela faz com a outra obra do autor. Então é bacana isso porque isso acontece bem no final do livro e me deixou com um sorriso no rosto tão grande, me deixou tão bem, que eu fui dormir muito alegre, assim, eu gostei bastante, porque eu gosto quando uma autora faz isso. E falar sobre os personagens. Os personagens são muito bacanas, ela soube construir muito bem. Tanto a amiga, que é super querida e eu adorei, quanto o pai, que é super protetor e tem a sua personalidade muito característica. Ele é bem diferentão, assim, muito bacana, os momentos em que ele aparecia. Quanto o personagem babaca, que é aquele cara por quem ela se apaixona, que tem todo chiclete e que é um babaca mesmo. Quanto o mocinho do livro, que, gente, é muito fofo. E tem os seus defeitos também, lógico, mas ele é tão real que se torna muito bacana. E ele tá sempre ali pela Franny. Isso o relacionamento que ela desenvolve com ele é muito bacana. A química dos relacionamentos como um todo aqui, no geral, são muito boas, então eu gostei bastante disso também. A única coisa que eu não entendi muito bem é essa capa, porque em momento nenhum a Franny usa, né, uma bicicleta, e aqui a personagem aqui na capa tá com uma bicicleta. E apesar de ser muito bonita essa capa, não faz muito sentido, e apesar também deles terem mantido, porque essa capa é a original. A diagramação também é muito bacana, o cheiro do livro é sensacional, só um adendo, né? E aqui no começo de alguns capítulos, não são todos, tá, gente? Tem esse tipo de diagramação bacana que imita uma agenda, porque faz todo sentido pra história, porque a personagem ela usa agenda, manual, enfim. Porque essa história se passa em 1995. É bem atual, tá, gente? Mas só às vezes que a gente volta, nossa, isso é em 1995. Enfim. Tem alguma coisa ligada com a rotina da Franny, mas não é essencial pra história você ler essas páginas iniciais. E aqui tá a fotinha da atriz / autora. Esse livro é lançamento, se não me engano, no mês de março, pela editora Record. Eu recebi em parceria com eles e eu adorei essa leitura, gente. Foi muito bacana mesmo, foi muito gostosa. E eu ainda estou doente, eu terminei ontem esse livro e isso me ajudou bastante. Porque, né, tinha que me distrair um pouco e eu consegui ler esse livro. Muito bacana mesmo, e enfim, foi uma estreia muito gostosa da autora e com certeza eu lerei outros livros dela, porque ela está pensando em escrever mais, aliás. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve resenha. Se vocês gostarem, deem um like pra mim no vídeo, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo na tela agora mesmo, e até o próximo. Tchau, tchau!